O Quiron representa um pedaço no nosso mapa onde nós temos uma dor muito grande, um problema em que a gente não consegue achar a solução. Ele é tão difícil, ele é tão complexo que a gente, por mais que a gente consiga se esforçar, por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique, toda vez que aquilo aparece, ele pode causar uma perturbação emocional muito forte. A gente pode ter a nossa vida bloqueada dependendo da composição do mapa. Aquele setor do mapa ele pode ficar bloqueado, ele pode. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Academia Astrológica. Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos e trabalho com terapia astrológica. E aqui no nosso canal, além de análise dos eventos astrológicos importantes do nosso dia a dia, eu também procuro publicar vídeos sobre conceitos astrológicos. E esse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o mito de Quiron, que é um pontinho super importante que eu trabalho constantemente com os meus clientes de terapia. A gente vai analisar esse mito, as aplicações, a psicologia desse mito, né? O que ele simboliza dentro de um mapa e como que a gente vai identificar isso no nosso dia a dia. A missão é fazer com que vocês compreendam um pouco melhor esse efeito, aprendam a analisar esse efeito de uma maneira mais objetiva no seu mapa e como que vocês podem usar isso de uma forma mais prática no seu dia a dia, para vocês dominarem o seu mapa e não serem dominados por ele, que é isso que é muito importante que eu tento passar para vocês constantemente. O mapa natal, o mapa é seu, não é você que é do mapa, o mapa não provoca nada, você que vai usar esse mapa para poder ter as melhores situações no seu dia a dia. Obviamente isso é uma coisa que depende de bastante estudo e desenvolvimento, e é por isso, inclusive, que eu criei a terapia astrológica, para a gente poder conversar sobre as ações do seu mapa, né, os símbolos do seu mapa e como você pode usar essas dicas para ter o seu melhor dia a dia, tá? A gente vai conversar sobre Quiron. Esse é um projeto que eu tenho já faz tempo, que eu queria refazer uma playlist que eu fiz 5 anos atrás, onde eu explico o conceito de Quiron e a atuação dele em todas as casas. Essa nova série de vídeos vai funcionar o seguinte, inclusive esse vídeo aqui. Eu vou contar para vocês o mito, vou fazer as análises dentro desse mito, vou falar para vocês a aplicação astrológica disso e vou fazer a análise do Quiron nas casas astrológicas de um mapa. Bacana? Eu vou fazer um outro vídeo sobre a análise de Quiron nos signos. E eu vou fazer um terceiro vídeo sobre a análise de Quiron junto aos planetas Sol e Lua do mapa natal de cada pessoa. Então você tem aí uma coleção completa para analisar o Quiron no seu dia a dia. Só tem um detalhe. Este vídeo conceitual e a análise das casas vai ser aberto. Os vídeos de análise junto aos planetas e nos signos vai ser exclusivamente para a área de membros. A área de membros aqui da Academia Astrológica contém um curso completo de astrologia profundo e detalhado. Tem mais de 120 aulas para você aprender astrologia do zero até o nível mais avançado. Esse curso está em construção. Eu espero que até o final de 2026 ele já esteja completo. A ideia é ter mais de 300 aulas publicadas, desde a parte básica, passando por toda a parte de interpretação, passando pela parte de técnicas de previsão e chegando em aulas mais profundas e detalhadas sobre terapia astrológica. Então, para você que quer entender um pouco mais de astrologia e até começar a estudar isso de uma forma mais profunda para poder trabalhar com isso, sugiro que você entre na área de membros, que é bastante legal. Inclusive, a gente tem encontros mensais aí, eu com os alunos. A gente faz lives para a gente poder explorar melhor os conceitos astrológicos. Bacana? Bom, sem mais enrolar, vamos falar sobre o mito de Quiron. Bom, o Quiron é o seguinte, todo mundo sabe que Quiron era um centauro, certo? A gente, na mitologia grega, a gente tinha os centauros, que era metade homem, metade cavalo. E os centauros eram animais muito loucos, né? Todo mundo selvagem, não tinha um pingo de consciência, era todo mundo muito luxurioso e gostava de uma briga, selvagens, instintivos totalmente. O raciocínio deles era bem limitado, bem parecido com Hércules, por exemplo, que não era o ser mais inteligente desse planeta. Mas enfim, eles eram super brigões. E o Quiron era diferente porque ele tinha uma origem diferente dos outros centauros. O Quiron era o mestre dos mestres, ele era versado em todas as artes da medicina, das ervas, da guerra,
das plantas, das ervas e tudo mais ali. Isso tem um motivo que eu vou contar para vocês aqui. E a história de Quirón é muito interessante, porque ela tem vários desdobramentos e eu não vou só contar para vocês, mas eu vou trazer algumas passagens de uma fonte de pesquisa que eu uso bastante, que é bastante, ela é uma obra que é uma referência na mitologia grega, nos pesquisadores de mitologia grega, que é a obra que chama Mitologia Grega, do Junito Brandão. Vou trazer uns pedaços aqui para vocês e a gente vai conversar sobre isso. E eu vou contando a história, eu vou fazendo as minhas análises. Eu tenho alguns momentos que eu vou dar uma distorcidinha no negócio, mas para ficar uma história mais bacana, mais leve, tá? Mas eu vou explicar para vocês como que funciona esse comportamento psicológico desse Quirón junto com os símbolos que acontecem dentro dessa história aqui, tá? Bom, eu vou começar a contar a história do Quirón. Tem umas coisas que, meu, juro, eu não aguento. Esse lance da mitologia grega, a criatividade é um negócio assim inacreditável. Mas vamos lá, eu vou ler um trechinho aqui do livro do Junito Brandão, que ele tem uma descrição bem pequena, uma nota de rodapé sobre a origem de Quirón e depois eu vou amplificar isso um pouco, tá? Então o que ele fala aqui na nota é o seguinte, ó, Quirón, que para ele a tradução dele de Quirón é Quirão e não Quiron, tá? Mas ele fala isso como Quirón. Quirón em grego é um nome que é possivelmente uma abreviatura de blá, 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 que é um nome em grego ali. Entre parênteses está Keirurgos, que entre aspas significa o que trabalha ou age com as mãos, cirurgião. Pois esse centauro foi um grande médico que sabia muito bem compreender os seus pacientes porque foi um médico ferido. Ele é filho de deus Crono, ou Cronos, ou Saturno, com a Oceânide que chamava Filira. Então ele pertencia à geração divina dos olímpicos. Que começa um negócio esquisito. Pelo fato de Crono ter se unido a Filira sob a forma de um cavalo, cavalo? O cara... o Cronos se uniu a Filira pela forma de um cavalo. Que história é essa? Coisa mais esquisita, gente, presta atenção. A história acontece assim. O Saturno, o Crono, ele estava passeando pela vida lá. E aí, de repente, ele estava passando num lugar e ele viu uma mulher, uma ninfa, super maravilhosa, super linda, né? Aí ele falou, nossa, que mulher maravilhosa, né? Nossa, eu vou lá seduzir ela. Eu vou lá, né, dar uma namoradinha. Vou lá dar uma namoradinha. Só que o Saturno, ele era casado com a irmã dele. Ele era casado com a irmã que chamava... Como é que chamava a irmã dele? Oxe, é a... Réia, isso, Réia. A irmã de Saturno, no caso, era chamada Réia. E eles eram marido e mulher. Por mais esquisito que isso seja, eles eram marido e mulher. E ela era super ciumenta, porque afinal de contas, quem não era ciumento não, lá na antiga Grécia, né? Lá na origem dos tempos, né? Então o Saturno estava passeando por ali, e aí ele viu a Filira, ele falou, né? Aí ele foi lá, chegou, e aí, gatinha, né? Eu sou Deus, chega aí, né? Vamos fazer uma brincadeira. Aí a Filira, meio que tem algumas versões diferentes, né? Que falam que quando os dois se uniram, eles estavam ali no rala e rola, e a Réia apareceu e pegou os dois no flagra. Falou, ahá, peguei você, seu infiel. Além de ser incestuoso, você é infiel. E aí tem várias versões que dizem que o Saturno transformou a Filira em égua e ela saiu correndo. Outras falaram que o Saturno copulou com Filira na forma de cavalo porque sim, porque não é? E outras que quando a Ré apareceu, o Saturno se transformou em cavalo e saiu correndo, porque ela estava atrás dele com a chinela havaiana, né? Que ia dar na cara dele. Saiu correndo. Então, não importa a forma que isso acontece, né? O que importa é que a imagem do cavalo está presente dentro dessa copulação, e quando os dois fogem, a Filira vai fugir para um lugar e ela fica grávida, obviamente, e aí ela dá luz
há um novo ser. E esse ser é metade cavalo e metade homem. Quando ela vê aquele negócio, ela fala: Jesus amado, o que aconteceu? Que é isso, cara? Que é esse negócio aqui que saiu de dentro de mim? E ela sente muita vergonha daquilo, ela quer ela quer abandonar aquele negócio. Tem algumas informações que a gente encontra que fala que a filha ficou tão horrorizada com aquele negócio lá que ela falou para os deuses, falou: meu, me tira dessa vida aqui, me transforma em alguma outra coisa, porque eu não quero ter que lidar com esse negócio. E falam que os deuses transformaram ela lá numa árvore. Outras versões falam que ela só abandonou o Quirón e foi embora. E o Quirón ficou ali, né? Ele ficou ali abandonado pelos cantos ali. Até que Apolo, quando subiu no céu, Apolo é o deus Sol, né? O que ilumina tudo, o que enxerga tudo. Cara, isso é muito legal, meu. Depois eu vou fazer um paralelo com essa história. Mas o Apolo, quando estava subindo no céu, ele olhou lá e falou: nossa, tem alguma coisa esquisita ali embaixo. O que é aquilo? Aí ele desceu com a carruagem lá e ele viu esse ser novo ali, que era metade homem, metade cavalo. E ele viu que estava abandonado, ele acolheu esse ser e levou para um monte que chamava Monte Pelion. E lá o centauro foi criado e educado dentro de uma gruta. Quem conhece um pouco de astrologia, nada, de mitologia, de tarô mitológico, aliás, só de tarô, né? Tem a carta do Hierofante, nossa, que inclusive ó, eu acabei de abrir o meu saquinho da astrologia, saiu ele imediatamente. Que esquisito. E a segunda carta é a carta do eremita, que é o Saturno. Tem gente que não acredita em sincronicidade, né? Juro pra vocês, cara, eu peguei isso aqui agora, tá? Eu não mexo aqui no meu baralho já faz mais de um mês. Enfim, o Quirón, que é o Hierofante, está dentro de uma caverna e aqui ele tem a luz, tá vendo? E ele tem um papelzinho na mão, um papiro aqui na mão, que mostra também a sabedoria e tal. Mas enfim, ele foi criado ali naquela gruta, aprendendo sobre todas as artes, né? Ele foi sendo orientado por Apolo e criado, educado por Apolo, para poder ir vivendo e vivendo. Mas enfim, ele viveu naquela gruta e ele foi sendo educado por Apolo. Cara, isso é muito importante, isso é muito legal. Do ponto de vista astrológico, já vou começar a fazer algumas observações aqui. Do ponto de vista astrológico, o Quirón, ele já vem trazendo, logo no nascimento, ele já vem representando tem uma boa dose de negação, de dor, de abandono, de rejeição, porque a própria mãe sente um horror com aquilo ali e ela sai de perto, ela abandona. Então esse ponto já carrega dentro de si, no mapa, a possibilidade da gente se sentir abandonado, rejeitado, dolorido, traumatizado por causa de um rompimento, de algum abandono. E quando a gente olha para isso de um contexto muito mais amplo, especialmente do terapêutico, a gente vê que o Quirón, ele carrega muitas dores, mas o que ilumina, o que faz com que aquilo tenha mais aprendizado, porque quando você está estudando alguma coisa, você está melhorando o seu conhecimento sobre aquele ponto. E quanto mais você trabalha aquilo ali, mais você se torna quem você pode ser. O Sol, ele é o encaminhador, o Sol, ele traz essa sabedoria. Então, quando a gente olha para o nosso Sol e a combinação Sol-Quirón, estando em aspectos ou não, o Sol do nosso mapa é o que vai ajudar a iluminar e aumentar a capacidade que a gente tem de conhecer e aprender sobre aquele ponto de Quirón. Então, essa relação, isso é muito louco nas histórias, nas mitologias. A relação o Apolo pegando o Quirón e cuidando e nutrindo ele, simboliza que a nossa própria luz, a nossa luz interna tem que servir como um encaminhador da nossa dor, para o nosso engrandecimento do conhecimento, sabe? Então está muito relacionado uma posição com a outra. Mais para frente eu entro em mais detalhes, mas é importante pensar aí nisso, que a saída para Quirón não é só entender a sua dor, mas é usar esse seu brilho, né? Esse seu brilho solar do seu mapa para ajudar a trazer isso para um lugar de maior consciência, tá? E aí foram passando os anos e a galera lá do triplex do Monte Olimpo foi ouvindo das grandes
evoluções que Quirón estava fazendo, aprendendo muito sobre a medicina, sobre as ervas, sobre as plantas, sobre a música, sobre a arte da guerra e tal. E toda vez que os deuses iam tendo filhos, e eles gostavam muito de ter filhos cá entre nós, inclusive Zeus, né? Zeus, Jesus amado, né? Só ele quer ter filho no mundo. Toda vez que ele tinha um filho, ele mandava lá pro Quirón, pro cara aprender sobre a vida, para ele não ser não ser um boçal. Ele queria mandar ele pro melhor professor que tivesse. Então mandavam ele para aprender lá com Quirón, e Quirón ia dividindo os seus conhecimentos com todos os heróis. E aqui a lista de heróis é um negócio gigantesco, né? Quirón ensinou, praticamente todos os grandes heróis passaram pelos ensinamentos de Quirón. E o maior deles foi Hércules, ou, né, na mitologia grega, como se chamavam, era o Heracles. E foi o Heracles que causou os grandes problemas da vida do Quirón, que também tem uma relação super importante no papel, na ligação de mestre com aluno, tá? Então você tem ali o Quirón, que se desenvolveu ao longo desses anos todos. Ele nunca foi trocar ideia com o pai, ele nunca foi ver a mãe, ele nunca achou nada, ele ficou lá vivendo a dele, né? Ruminando os traumas dele ali. E ele foi aprendendo ao longo do tempo todas as grandes maravilhas que existiam nesse mundo e servindo de mestre para todos os heróis que vinham ali. Então tinha o Jasão, o Aquiles, um cara que chamava Asclépio, o Asclépio ele se tornou a grande figura medicinal depois do Quirón. Inclusive dizem que o Asclépio se tornou um grande médico mais avançado e mais inteligente, mais conhecedor do que o próprio Quirón, tá? E o tempo foi passando e os heróis foram indo embora, e até que chegou o Heracles, ou Hércules, né? E lá ele passou muito tempo sendo orientado e ensinado pelo Quirón. E aí ele foi embora. Quando o Hércules foi embora, ele foi lá viver a vida dele lá, e até que chegou a fase dos 12 trabalhos. Quem não conhece os 12 trabalhos de Hércules é sensacional. Eu vou até anotar aqui, ó. E eu vou anotar aqui, ó, os 12 trabalhos. Vou fazer um vídeo sobre isso, que ele é muito importante, inclusive porque os 12 trabalhos estão relacionados com os 12 signos do zodíaco, tá? Eu vou explicar isso para vocês no próximo vídeo com detalhes. E o Hércules foi lá. Quando ele estava resolvendo essa história toda, ele passou por uma fase, por um trabalho que foi o javali de Erimanto, que era um treco gigantesco, né? Aliás, na mitologia grega, tudo era gigante e todo mundo namorava com todo mundo. É uma festa sem fim. E aí o Hércules, voltando dessa história do javali de Erimanto, ele tava num caminho indo lá e ele tava cansadão, meu. Tava cansadão. Falei, nossa, velho, eu tô cansado, preciso dormir. Só que, cara, eu tô meio cansado da briga toda, né? Se eu dormir aqui no relento, é bem capaz de, tipo, alguém vir me atacar de novo, eu vou ter que começar a brigar de novo, eu não tô afim. Eu precisava ficar num lugar que fosse confortável. Aí ele lembrou que ali perto de onde ele tava, morava um cidadão que chamava Folo, que é um outro centauro. E esse centauro também é diferente dos centauros selvagens todos ali, né? Eles têm origens diferentes, tá? E o centauro era o centauro Folo era um centauro pacífico. E aí o Heracles lembrou e falou, vou lá, vou trocar uma ideia, né? Aí ele foi indo lá para casa do Folo e chegou lá e falou, ô Folo, e aí, mano, beleza? Posso ficar aqui, né? Desculpa chegar sem avisar, mas tô sem Wi-Fi aqui, não consegui te mandar mensagem antes, mas tudo bem de ficar aí? Aí o Folo, como era um cara muito bacana, ele falou, beleza, pode vir. Nessa história, o Quirón estava junto, tá? Ele estava ali no meio da história. E eu vou ler para vocês um pedaço aqui do livro do Junito Brandão, que fala sobre essa parada aqui, que é bastante interessante. Então, assim, ó. Quando o filho de Alquimena se dirigia para a Arcádia, o filho de Alquimena é o Héracles, tá? Passou pela região de Fóloe, onde vivia o centauro Folo. Dionísio, isso aqui é um negócio que é muito esquisito, que até hoje eu não consegui entender. Ó. Dionísio o presenteara com uma jarra de vinho hermeticamente fechada, recomendando-lhe, todavia, que não a abrisse enquanto Héracles não lhe viesse pedir hospitalidade. Segundo outra versão, a jarra era propriedade comum de todos os centauros. O Folo morava ali e a galera dos outros centauros todos moravam por ali também. Então o que aconteceu? O Dionísio, sabe-se lá por que cargas d'água, ele deu um vinho pro Folo, que era um vinho super especial e super de
reserva, de guarda, né? Um vinho lá super especial que deixou lá. E ele falou, ó, velho, pega esse negócio aqui, mas não abre. Isso aqui você só vai abrir o dia que o Heracles chegar para você e pedir para você abrir. Só que tinha um negócio, os centauros, eles eram, como eles são animais muito instintivos e selvagens, eles tinham os sentidos muito aguçados, inclusive o olfato. E o vinho era um negócio que deixavam eles malucos. E eles ficavam completamente descontrolados. Aqui a gente pode até pensar no exagero que a gente encontra no signo de Sagitário pelo lado mais negativo, com a embriaguez, com o excesso de consumo de bebida alcoólica, de como pode fazer com que o signo de Sagitário fique muito pior, muito mais escandaloso e falando alto e reativo e agressivo e violento do que normalmente as pessoas são, porque o álcool faz o pior da gente vir para fora, né? Então é bastante interessante a gente pensar nisso, que o álcool ele excita, ele hiperexcita os centauros, o vinho ele hiperexcita os centauros. E o Folo sabia disso. Por isso que eu acho que é uma parada esquisita. Ó, vamos continuar aqui. Ó. Aí o que aconteceu? Ó? De qualquer forma, acolheu hospitaleiramente o herói, mas tendo este, após a refeição pedido vinho, Folo se excusou, argumentando que o único vinho que possuía só podia ser consumido em comum pelos centauros. Lembrando que esses caras aqui, o Quiron, o Heracles e o Folo, eles estavam dentro de uma caverna, que o Folo morava dentro de uma caverna também. Parece que os centauros têm alguma preferência por cavernas. Mas enfim, eles estavam lá dentro. E lá do lado de fora tinha toda a galera dos centauros, né? E aí o Folo falou, ó... não é uma boa ideia, né? Aí o Heracles falou, não, imagina, velho, bobagem. Tô morrendo de sede aqui, cara. Sou seu hóspede. Eu sou chegado num vinho. Abre aí. E aí o Folo lembrou que o Dionísio, que era um deus, deu um negócio para ele e falou, ó, quando o cara chegar aí, você oferece para ele. Aí o Folo pensou, falou, bom, né, se Dionísio falou, se ele me deu, por que não? Não é? E o Heracles está aqui, como é que ele sabia que está aqui? Aí o cara foi lá e o Heracles abriu a garrafa de vinho. Quando abriu, veio todo aquele perfume para fora do vinho, que foi flutuando assim, né, e foi lá fora e pegou os centauros pelo olfato. E aí a galera ficou enlouquecida. Os centauros começaram a ficar muito, eles entraram completamente dentro do processo instintivo raivoso e eles invadiram a caverna com os centauros sentindo o odor do licor de Baco, armados com rochedos. Árvores e troncos avançaram contra Folo e seu hóspede. Na refrega, Heracles matou 10 dos irmãos de seu hospedeiro e perseguiu os demais até o cabo Malha. E aí saiu um quebra-pau, né? Imagina, o Heracles está lá dentro tomando um vinho, super, né, satisfeito, super alegre, né? Brindando a vitória lá sobre o javali, né? Tá tudo ali. O javali tá tudo ali, eles estão ali comemorando tal, e bebendo, não sei o que, de repente me desce uma galera gritando que nem uns loucos, né? Aqueles grita e voa com tronco, com rochedos, com pedras, com arco e flecha e tal, aquela pancadaria, começou a voar garrafa para tudo que era lado, a gente se escondeu debaixo da mesa, o outro começou a atacar coisa, e um outro gritando, e o cara falando, não, minha cristaleira, né? Fica aquela confusão, todo mundo brigando, voando chinelo para tudo que é lado. Só que o Heracles, né? É o grande herói, é o mais maçudo, fortão, né? E ele começou a distribuir supapo e bolachada para todo mundo e começou aquele quebra-pau. E aí o Heracles começou a pegar as flechas que ele tinha e começou a atirar nos centauros. Os centauros que também tem como a arma de escolha, né? É sempre o arco e flecha. Inclusive é o símbolo do signo de Sagitário, é o arco e flecha. E ele atirava essas flechas nos centauros que estavam completamente enlouquecidos e ele também ficou enlouquecido. Só que o que acontece é que esse arco e flecha que o Hércules tinha, ele foi chuchado no veneno da Hidra, que ele já tinha matado a Hidra antes, né? A Hidra de Lerna. Ele chuchou ali na saliva da Hidra. E esse veneno era um veneno fortíssimo, que a hora que batia, entrava em contato com alguma coisa, matava imediatamente. Então ele ia matando a galera, ele foi matando, e uma loucura, né? Até que uma hora
que ele atirou a flecha em um dos centauros, que passou pelo braço do centauro e pegou na coxa ou no joelho do Quirón, que caiu em dor excruciante, né? Por quê? O veneno era incurável e profundamente potente. Só que o Quirón, por ser filho de Crono, ser filho de um deus, era imortal. Então, aquela combinação de fatores fez com que Quirón ficasse com aquele veneno circulando no corpo e aquela ferida purulenta aberta ali, sabe-se lá por quantos séculos, porque ele não tinha como curar aquilo. Apesar dele ser o cara mais inteligente, mais conhecedor de tudo, aquele veneno não tinha cura, não tinha como curar. Então ele ficou com esse processo ali, tipo, dentro dele, acontecendo durante séculos e ninguém encontrava, ele não conseguia encontrar a solução. Depois desse pau todo, sim, detalhe da história, né? Vocês estão ali, depois que acabou toda a briga, o Folo, que é o amigo do Hércules lá, passou de centauro em centauro, tirando as flechas que foram atiradas. E ele meio que devia ser de gêmeos, ele pegou uma das flechas e a flecha caiu da mão dele e espetou na pata dele, cara, e ele não morreu, só de desastre, ele escapou ali, pum, caiu, morreu, matou o Folo. Né? Aqui, ó. Quando se ocupava em sepultar seus companheiros mortos, Folo, ao retirar uma flecha do corpo de um centauro, deixou-a cair no pé. Mortalmente ferido, sucumbiu logo depois. Quer dizer, o cara foi mexer num negócio que não tinha que mexer. E aí deixou cair e aí se deu mal. Então, não mexe no que não mexe no que é seu. Foi passando o tempo. E aí o Quirón foi sofrendo muito com aquilo. Ele não conseguia achar a solução daquelas questões. E uma coisa que é bastante importante da gente pensar é que a flecha que foi atirada pelo discípulo do Quirón. Foi atirada por alguém que era muito querido por ele. Existe um nível de intimidade dentro dessa ferida. É possível que o Quirón, o ponto de Quirón no mapa das pessoas, represente uma experiência de vida que possa ter sido originada por pessoas que são próximas, por pessoas amadas, por situações que podem ter sido amadas, de pessoas amadas. Pode ter sido de uma forma direta, onde intencionalmente a pessoa fez para machucar a outra, ou pode ter sido de forma indireta, como foi nesse caso de Quirón. O Hércules, ele não estava mirando o Quirón, mas pegou no Quirón depois da confusão toda. Sabe quando você espalha merda? É mais ou menos nesse sentido. Então, por exemplo, se você tem Quirón de casa 7, que é a casa dos relacionamentos, você pode ter passado por uma traição, por exemplo. Então, essa dor, ela veio através de alguém que é muito próximo, entendeu? Aí pode estar relacionado com irmãos, com família, com filhos, com amigos, né? Pode ter várias situações diferentes acontecendo. Isso é uma das possibilidades, tá? E aí foi passando o tempo e o Quirón foi sofrendo muito com aquilo, mas muito mesmo. Uma coisa curiosa é que o Quirón, ele foi alvejado na coxa, na perna, né? E bem perto do joelho. E o Quirón é o mestre, é o curador, é o médico ferido que não consegue curar a própria ferida. E isso tem um paralelo muito interessante com uma série de TV, né? Uma série que eu gosto muito, uma das minhas favoritas, que é a série que chama House. Que quem assistiu aí deve saber o que eu estou falando. O House era um médico que era especialista em diagnósticos misteriosos e que tinha uma ferida na perna, na coxa, e que ele não conseguia curar aquilo. Então, olha que muito louco. Provavelmente, quem criou aquela série já tinha lido alguma coisa sobre Quirón e quis transportar isso para os tempos modernos. Se não soube, alguma coisa do inconsciente coletivo atacou a criatividade daquela pessoa. E foi uma série de muito sucesso, né? Fez muito sucesso. Inclusive, foi a série que fez com que o ator ganhasse grande fama, né? Mas vale a pena ver. Vale a pena assistir algumas coisas, né? É uma série muito legal, gosto muito. O que é legal da gente saber dessa história também é que conviver com dor é um negócio que cara, assim, é um negócio que é muito difícil. Eu já tive episódios na minha vida, assim, eu fiquei meses e até anos com muita dor em lugares diferentes, né? Como eu sempre fui atleta, né? Eu sempre tive várias dores diferentes. Então foi coluna, joelho, ombro, cotovelo, tudo que você pode, onde você imaginar tinha.
Mas eu nunca tive situações que não eram resolvíveis, né? Eu sempre consegui achar um caminho para resolver as coisas, mas quem tem que conviver com doença ou com uma dor física, especialmente uma dor física, que você não consegue solucionar, cara, é um inferno, é uma tortura constantemente você ainda ter que realizar o seu trabalho, as suas tarefas, as suas relações, tendo que sustentar essa dor, né? Uma das coisas que a gente vê mais atualmente são aquele problema de fibromialgia. Fibromialgia é um negócio que é incapacitante e ainda assim eu não entendo como que as pessoas conseguem viver com isso. É um negócio que é insano, mas é insano. Mas enfim, o ponto é do Kiron, né? Então o Kiron ficou muito tempo vivendo com aquela dor, né? Tentando curar aquele veneno e ao mesmo tempo ele também estava curando outras pessoas, mas ele estava tentando dominar e descobrir como que ele melhorava aquela condição dele, eu conseguia curar, mas a dor era imensa, era gigante, até num ponto em que ele desistiu, ele não queria mais, né? E ele sofria muito com aquilo. E o Hércules, todo dolorido, porque foi ele que provocou aquele negócio, ficava sempre muito emocionado, porque ele era o meu professor, meu grande amigo, meu grande orientador. Então ele chegou num ponto e falou assim, eu vou conversar com meu pai, porque ele era filho de Zeus, né? Então eu vou começar a conversar com o pai. Chegou lá e falou, ô papi, meu, seguinte, você tá ligado o que aconteceu com o Kiron, né? Eu tava lá, meu, os caras me atacaram, eu sentei a bolacha em todo mundo, aí eu atirei, tipo, meio que acertei o cara. Então ele tá lá sofrendo, ele não consegue curar, meu. Não tem um jeito da gente conseguir fazer com que ele diminua o sofrimento. Aí o Zeus falou, ó, não tem, não posso, não tem o que fazer, né? Ele é imortal, o bagulho lá que não cura, então não sei, eu não tenho nenhuma habilidade para lidar com isso. Porém, a regra é o seguinte, se alguém oferecer a própria vida para salvar a vida dele, tá tudo certo. Aí o Heracles falou, pô, mas quem que vai ser tonto o suficiente de abrir mão da própria vida para salvar o outro? Tá certo que o cara é uma baita de uma referência e ajudou todo mundo, mas ninguém vai abrir mão da própria vida, né? Até que ele lembrou do outro cidadão, que ele já sabia, que é o tal do Prometeu. Prometeu tinha um problema com Zeus, né? Porque o Prometeu, é uma outra história, eu conto para vocês outro dia, mas ele roubou o fogo do Olimpo e levou para a humanidade. Isso é uma coisa que é uma simbologia bastante interessante. Mas ele roubou dos deuses e levou para a humanidade. E o Zeus descobriu. E o Zeus falou, meu, você não pode fazer isso, cara. É contra a lei. E Zeus é um deus justo, apesar de que justo no sentido de seguir as regras que estavam escritas. Então ele falou, ó, você roubou a parada aqui, não podia fazer isso, você vai ter que ser castigado. Só que isso não tem como tirar o fogo da humanidade. Eles já descobriram, agora, né? Então, como eles vão ficar com isso aqui para sempre, eu vou ter que te punir para sempre. Então, eles pegaram e amarraram o Prometeu de ponta cabeça e todo dia tacavam uma águia lá. E a águia ia lá e comia o fígado do Prometeu, todo dia. Aí o fígado crescia de volta, a águia ia lá e comia. E não tinha como salvar. O Prometeu ficou lá sofrendo o resto da humanidade. Aí o Heracles pensou, pô, já que o cara tá sofrendo desse jeito, os dois estão sofrendo, o Prometeu pode morrer e o Kiron não. Então eu vou lá, ele foi lá e trocar uma ideia. Eu prometeu o seguinte, tô ligado que você tá zoado aí, né? Que o bagulho tá difícil para você. Que você acha da gente fazer uma troca? Ó, você troca a sua existência, essa sua existência sofrida, a sua vida, pela morte do Kiron. Kiron troca de lugar com vocês. E quando vocês fizerem isso, o Kiron pode morrer e você volta a viver. O que você acha? O Prometeu falou, claro, oxe, vamos lá, é já, né? E aí o Heracles chegou lá e falou pro Zeus, falou, Zeus, é o seguinte, lembra do Prometeu? Eu sei que você não gosta de falar dele, né? Mas lembra dele? Aí o Zeus falou, tá, o que tem? Ele concorda de trocar de lugar com o Kiron. Ele oferece a própria vida para o Kiron poder morrer. E aí o Kiron finalmente pôde morrer. E o Zeus ficou todo comovido com aquilo, porque o Kiron era muito importante, ele era muito querido por todos e toda aquela fase de sofrimento dele tocou muito profundamente o coraçãozinho do pai dos pais e ele pegou e resolveu imortalizar o Kiron e construiu, jogou lá para cima, foi lá a constelação de Centauro que ficou imortalizado lá no céu. Bom, e esse foi o mito de Kiron, com algumas pequenas distorções da minha parte, mas a essência é essa mesma, tá? Então o que a gente vai entender sobre Kiron
na astrologia. Como que a gente vai identificar ele, quais são as nuances que ele tem. O Quiron representa um pedaço no nosso mapa onde nós temos uma dor muito grande, um problema em que a gente não consegue achar a solução. Ele é tão difícil, ele é tão complexo que a gente, por mais que a gente consiga se esforçar, por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique, toda vez que aquilo aparece, ele pode causar uma perturbação emocional muito forte. A gente pode ter a nossa vida bloqueada, dependendo da composição do mapa. Aquele setor do mapa ele pode ficar bloqueado, ele pode ficar completamente estagnado, porque por mais que você investigue aquelas coisas, você não consegue achar soluções para aquilo. Porque ele não está dentro de você, ou não está dentro das suas capacidades conseguir resolver aquela situação sozinho. Isso é muito importante, gente. Com isso a gente precisa pensar em duas ramificações. A primeira delas é, você vai sofrer um trauma, uma dor, que é muito profunda, que provavelmente foi causada por alguma coisa fora de você, algum elemento fora de você, que pode ser um elemento próximo, como eu falei, uma mãe, um pai, irmão, namorado, marido, esposa, um orientador, um guia, um tutor, alguém que seja importante para você, alguém que você tenha uma relação, pode causar isso. Isso não é uma obrigação, mas é muito possível que isso seja causado dessa forma, tá? Essa dor que foi causada, por mais que você se dedique a entender o que aquilo quer dizer, é muito difícil de você conseguir achar essa solução sozinho, porque ela é muito mais profunda do que a sua própria capacidade de conseguir solucionar aquilo. Porém, quanto mais você se dedicar para aquilo, quanto mais você tentar desmembrar aquilo e estudar e pegar informações e desenvolver técnicas diferentes e buscar soluções diferentes, aquilo lá não se resolve. Ela é uma energia emocional tão intensa e tão profunda que ela fica alocada lá no inconsciente, e quando situações que são similares que acontecem no nosso dia a dia podem lembrar um pouco de como aquilo atua, daquele tipo de situação, aquele complexo emocional ganha força, ganha uma tal força que ele vem para fora, ele toma conta da sua consciência e ele provoca situações, um comportamento emocional reativo, negativo, entristecedor, raivoso, várias formas diferentes dependendo do signo e casa que aquilo está colocado. Ele ganha, aquele complexo emocional, ele ganha autonomia, ele domina a sua consciência e pode fazer com que você fique submetido às ações daquela emoção por um determinado período de tempo. Você não consegue agir de forma diferente. O que vai acontecer, o que acontece com muitas pessoas é que esse ponto, por ser tão intenso, a gente evita aquilo. A gente tenta se manter afastado daquilo. Por um tempo, a gente vai tentar solucionar. Chega um ponto que eu desisto, eu não quero mais saber daquela história, eu fico afastado. Isso eu já encontrei várias vezes, posições de Quiron em casa 7, por exemplo, ou junto da Lua, ou junto de Vênus, de pessoas que têm posicionamentos no mapa natal que são muito importantes, que levam à necessidade de relacionamentos íntimos, mas as pessoas se declaram contra relacionamentos íntimos, elas não querem saber daquilo. Porque em algum momento aquilo foi tão intenso e tão forte que elas não querem repetir, elas não acham que elas conseguem encontrar aquela solução. E aí elas não vão se direcionar para aquilo mesmo e podem arrastar isso para o resto da vida. O outro ponto de vista é que quem solucionou as coisas, quem trouxe a solução para o Quiron foi o Hércules, com a participação de Zeus, com a participação de Prometeu. Então tem outras pessoas fora de nós que podem trazer esse acolhimento e essa possível solução, mas a gente precisa estar disposto a dividir a nossa dor para conseguir fazer com que o negócio seja solucionado, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar na parte anterior é que mesmo que você se dedique constantemente para achar a solução, você não consegue achar. Porém, você acha trocentas outras soluções para aquilo. E é isso que tem a representação do Quiron ser o grande mestre, o curador ferido, o cara que tem a própria dor, mas que ele não consegue curar. Mas, por ele ter exaurido todas as outras opções, ele consegue entender o que acontece na sua vida e consegue ajudar você. Por isso que ele é o curador
ferido. Então, através dessa dor, através da posição de Quirón, é que a gente vai ter um conhecimento muito profundo e muito amplo sobre todas as possibilidades que estão envolvidas naquele setor. Então, nós podemos servir de orientador para a dor dos outros, mas não serve para a nossa. É por isso que quando a gente tem alguma dor muito profunda, não adianta você ficar fazendo só autoterapia, autoconhecimento e não buscar esse auxílio do lado de fora. O Quirón, o simbolismo de Quirón, ele necessariamente precisa de um contato do lado de fora para conseguir achar suas soluções. Assim, o terapeuta, o curador, o xamã, o médico, ele só consegue curar os outros se ele curou a si mesmo. Só que ele só consegue curar a si mesmo se ele tem um apoio externo. Então isso é uma coisa que é bastante importante porque as pessoas se negam a ter ajuda. Elas acham que elas têm que superar as coisas sozinhas, elas não precisam de outra informação, que terapia é bobagem. Tem gente que não precisa de terapia? Pode até ser, mas é muito útil você ter outras ideias e você ter outras pessoas cuidando de você. Então, o resumo dessa história de Quirón na astrologia é: quando você encontra ele no seu mapa, você vai ver que é uma parte do seu mapa onde potencialmente você tem uma dor que é de difícil solução e que você faz bem de se dedicar a entender aquilo, a descobrir soluções, principalmente se você tem a participação de pessoas externas e você tem a oportunidade de dividir isso com outras pessoas para poder melhorar a vida delas também, de você mostrar, de você sair de um círculo de autoproteção e se mostrar frágil para o mundo dentro daquele poder, dentro daquele ponto, mostrando o quanto que você experimentou daquelas soluções e o quanto que as pessoas podem aproveitar da sua própria experiência. Então, nós temos um comportamento, isso é natural, de autoproteção. As pessoas não podem, o mundo não pode ver onde eu sou frágil porque eles podem tirar proveito disso. Isso é verdade, mas tem gente que pode se aproveitar disso para tornar a sua vida própria melhor, a sua própria vida melhor. Então eu recomendo para você de estudar isso, de se dedicar para isso e você dividir isso com as pessoas, obviamente dentro de um lugar onde você se sinta confortável para fazer isso e não de qualquer jeito. E antes da gente começar a análise por casa, eu já quero convidar você para fazer uma sessão de análise exclusiva de Quirón. A gente pode fazer uma sessão de terapia astrológica focada especificamente em Quirón do seu mapa natal, onde a gente vai ver o posicionamento por signos, por casas e interferência com planetas, entender o que isso provoca na sua vida e nós vamos tentar achar uma solução para essa história e dar um direcionamento, tá? Todo mundo que estiver assistindo esse vídeo vai ter um desconto especial para fazer análise de Quirón. Para saber como é que funciona, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o WhatsApp para você entrar em contato comigo, tirar suas dúvidas e agendar sua sessão, beleza? Bom, vamos lá para a análise de Quirón casa por casa. Bom, agora que a gente já explorou o mito e a gente já identificou esses símbolos e a gente também já viu como isso funciona astrologicamente, eu vou falar para vocês como isso acontece nas casas de um mapa. Depois eu vou fazer, como eu já avisei vocês, vou fazer um vídeo sobre análise nos signos e análise junto dos planetas Sol e Lua. Esses dois vídeos vão ficar exclusivos para a área de membros, então eu já convido você para vir fazer parte da nossa turma aqui, tá? Como faz para entrar na área de membros? Tem o botãozinho aqui embaixo escrito Seja Membro. É só entrar ali, vai aparecer os detalhes e você só clica lá e vai entrando e tem acesso a essas aulas imediatamente. Certo? Bom, Quirón de casa 1. Casa 1 é o nosso corpo físico, tá? Normalmente quem tem Quirón de casa 1 potencialmente vai apresentar algum problema físico. A gente pode ter alguma dificuldade física. Seja alguma limitação mais severa ou seja algum problema menor, ele pode apresentar isso tanto na composição física quanto na fisiológica, tá? Você pode ter alguma questão ali que se arraste ali por muitos anos, tá? Ou então, de repente, uma condição que pode durar a vida inteira. Mas, ao mesmo tempo, isso também pode trazer alguma experiência de vida nos primeiros anos da sua vida que seja traumática, que traga uma dificuldade de você se integrar com o mundo lá fora. O ascendente é uma coisa que é bastante complicada da gente analisar exatamente o que acontece, porque tudo que passa na nossa vida tem que passar pelo ascendente.
tudo vem e se conecta com a gente através dessa relação do mundo exterior com o mundo interior e do mundo interior com o mundo exterior. Então, tudo que acontece, desde as relações íntimas, gestão de dinheiro, posses, amigos, conhecimento, tudo, viagens, tudo tem que passar pelo seu corpo. Você tem que ir daqui para lá, você não vai só mentalmente, você tem que fisicamente se deslocar para lá. Então, várias situações podem acontecer desde o momento do nascimento, onde pode ter tido um problema com a mãe, onde o bebê pode ter escorregado da mão do médico e levado um capote no chão. E aí você fala, pô, eu acabei de chegar na vida, já me tacaram no chão. Tipo, a vida é um lugar onde que pode me machucar. Então você pode ter várias experiências nesse sentido que podem se arrastar ao longo da vida e trazer dificuldade dessa relação da expressão do eu no mundo. Pode ser bastante complicado isso, tá? Ó, Quirón de casa 2 se refere às posses, ao dinheiro e às posses. Em algum momento pode haver uma situação complicada de falência, de roubo, de golpe, de situações que façam que você tenha uma dificuldade muito grande de lidar com a questão financeira, o que gera um comportamento potencialmente de afastamento disso, que pode gerar ideias de como assim, tipo, dinheiro é um lixo, dinheiro é ruim, eu não quero ter esse negócio na minha vida. Eu tenho raiva de pessoas que têm muito dinheiro, porque você projeta dentro do dinheiro uma grande dor. E isso faz com que potencialmente você não tenha dinheiro na vida. Você tenha dificuldades com ganhar o dinheiro, com armazenar dinheiro, passando essa experiência de dor constante. Isso pode não ser uma coisa muito clara, né? Isso pode vir expressado através de situações do como, eu nunca consigo ter dinheiro na vida. Eu nunca consigo acumular riqueza. Ou eu nunca consigo ter a posse que eu quero, sabe? Você passa por um lado assim, um pouco de autopiedade, sabe? Uma coisa do ser vítima do sistema capitalista o tempo todo. Óbvio que isso é uma coisa que a gente tem que analisar com mais profundidade, dependendo de planetas e signos também, tá? Mas normalmente, assim, o Quirón de casa 2, ele vai causar algumas angústias, mas ele não é tão difícil, ele não é tão problemático quanto um Quirón no ascendente, por exemplo. Isso é muito pior. Um Quirón no ascendente ele é muito mais intenso do que a casa 2. Se bem que o dinheiro é a nossa energia de sobrevivência, a nossa expressão da sobrevivência nessa encarnação, ele vai trazer essas dificuldades, mas ele não é um fator limitador da existência em si. Se você tem um Quirón em conjunção com Lua, de casa 8, no ascendente, na casa 6, por exemplo, é muito mais problemático do que um Quirón de casa 2. É só uma questão de a gente ajustar a filosofia de vida, a visão que se tem do dinheiro e as atitudes que a gente... Quirón de casa 3 faz menção a tudo que a gente vai aprender, relação com irmãos, informações e escola. Normalmente, isso eu vi bastante nos últimos anos, quem tem Quirón de casa 3 pode ter tido experiências muito complicadas na escola, logo que entrou na escola. Isso vai desde bullying, a dificuldade de aprendizado, a ter briga com coleguinha, de ter se machucado, de ter professores que foram abusadores não no sentido sexual da coisa, tá? Mas na minha fase, por exemplo, e olha que na minha fase já era mais tranquilo, porque eu sou do final dos 70. Ainda assim, a gente tinha comportamentos de professores que eram muito agressivos. Eu nunca vou esquecer, eu tive uma professora de estudos sociais que ela gostava de se comunicar com os alunos de uma forma muito sarcástica, sabe? Ela falava assim, mas você é uma inteligência rara mesmo, você não entendeu que isso aqui é desse jeito? Ela era super ríspida, super agressiva. Nunca foi comigo, tá? Mas eu já vi ela sendo com alunos. Por exemplo, quando eu estava na escola, eu estudava numa escola de língua francesa. E a gente tinha aula de francês que eu não entendia nada. Não entendia nada. E um dia teve uma situação ali que depois eu conto para vocês. Mas teve uma situação que o professor ele veio na minha direção, ele me pegou pela orelha e ele me arrastou para fora da sala, me puxando pela orelha. Então isso, se eu tivesse Quirón de casa 3, por exemplo, isso poderia ser um empecilho muito forte dentro da minha experiência de aprendizado. Tá?
Então ali pode ter sido um confronto com o professor, pode ter sido uma dificuldade de demorar mais para aprender a ler, demorar para aprender a escrever, ter dificuldade de percepção. Crianças, por exemplo, que têm um TDAH mais avançado, por exemplo, ou um autismo, pode ter que ir de casa 3. Como a casa 3 também fala sobre a relação com irmãos, o irmão ou a irmã pode ter tido problemas severos ali, né? Você pode ter tido uma briga muito forte, isso não precisa ser necessariamente na infância, pode ter sido ao longo da vida, de briga forte mesmo, onde os caras saem no tapa, um ameaça matar o outro e tipo, nunca mais ninguém se vê, ninguém se fala. Ou o irmão pode ter tido um problema de saúde, pode ter tido alguma questão física, pode ter sofrido um acidente, pode ter tido alguma coisa muito séria ali na vida do irmão que interferiu no desenvolvimento da pessoa. Bom, você tem que ir onde casa 4, fica bem fácil pensar, né? É a família que provocou algum tipo de dor na vida daquela pessoa, o ambiente familiar. E pode não ter sido necessariamente a pessoa, as pessoas, como pai e mãe, mas pode ter sido a experiência da família quando a criança estava se desenvolvendo, que foi muito difícil. Por exemplo, uma família que, sei lá, o pai perdeu tudo que tinha, tomou um golpe, foi expulso, sei lá, passou por uma doença muito difícil e a família teve que sair de um ambiente de uma classe média, segura, saudável, para ir morar num lugar super pobre e problemático. E essa transição fez com que a pessoa experimentasse muitos medos e ansiedades e ter sido plantada uma sementinha de fragilidade ali dentro, né? Pode ter tido uma família violenta, pode ter tido uma família rompida, pode ter tido uma família que abandonou e não ligou para a criança, né? Por exemplo, mas pode ter tido uma coisa nesse sentido. Pai e mãe trabalhavam o dia inteiro e precisavam trabalhar e não tinham como pagar uma babá. Então, a criança com 5, 6 anos tinha que passar um período inteiro do dia cuidando dos irmãos mais novos, porque não tinha adulto para cuidar daquela criança. E aí aquela criança se sente completamente perdida e desorientada e não acolhida, mas também pode representar uma boa dose de solidão ali dentro. Imagina uma criança sozinha o dia inteiro, cara, é um medo muito grande, né? O que vem por aí? Eu não sei, né? Então, o ambiente familiar pode ter sido um provocador de traumas muito profundos. Bom, e Quirón de casa 5 representa a casa da criança. A casa 5 é a casa que potencialmente... Né? Posso continuar? A casa 5 é a casa que potencialmente representa o lugar divertido, o lugar legal, que é a casa da criança, a casa da brincadeira, do lúdico, dos esportes, dos jogos, tá? Quem tem Quirón de casa 5 pode ter tido uma experiência com criança, ou com a criança interna, que tenha sido problemática. Então, eu lembro que eu fiz um mapa uns anos atrás que me marcou muito nisso, que foi assim, que a experiência da criança foi o seguinte, da pessoa, né? Ela falou, olha, teve um dia que foi muito difícil para mim, porque eu tinha feito um desenho para minha mãe, eu e ela, tipo, de mão dada. Pô, aquele desenho de criança, de casinha, e a mãe, o coraçãozinho e tal, não sei o quê. E aí a criança foi levar, falou, ai mamãe, olha que lindo, mamãe, 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 ô mamãe, ô mamãe, ô mamãe, ô mamãe, mamãe, mamãe. Tipo, olha pra mim, caceta, olha só o que eu fiz com todo o meu amor aqui, nós duas aqui, sabe? E a mãe tava ocupada fazendo alguma coisa, ou ela tava, eu não lembro direito o que era, se o pai dela tinha ido embora, não lembro qual que era a história. Mas ela estava tentando chamar a atenção da mãe e a mãe virou e deu-lhe não bateu, mas ela foi verbalmente, ela foi absurdamente agressiva. Sai pra lá com essa porcaria aqui, eu não tenho tempo para ficar vendo isso agora. Depois eles conversaram, a mãe falou que estava muito nervosa aquele dia, pediu desculpas, aquela coisa toda, mas ainda assim a dor ficou ali, a ferida ficou lá, o problema ainda ficou lá, entende? Então a pessoa como criança pode ter passado por uma experiência bastante difícil. Se por acaso isso não aconteceu, aí tem outra possibilidade que é de passar alguma experiência dolorida, problemática com o filho, com a filha, porque a casa 5 é a casa da criança, então automaticamente é a casa dos filhos. Então, pode ter alguma coisa na experiência de vida do filho, do seu filho, da sua filha, que possa mexer com você, que possa ter uma dor aqui, que possa promover uma dor em você. Quer ver um exemplo interessante? Anteontem, a Carol, minha esposa, me mandou um vídeo no Instagram
mostrando um pai que levou a filhinha bebê para vacinar e o cara tava inconsolável, que a bebê foi lá e a médica deu a injeçãozinha e o bebê começou a chorar. O cara desabou ali, ele tava com muita dor, ele tava sofrendo muito por ver a filha dele sofrer, mesmo que fosse uma injeção que a gente sabe que não é uma coisa super destruidora, mas ele tava ali sentindo a dor da criança e sentindo que ele não podia fazer o que normalmente a gente faz, que é proteger os filhos. Ele não podia fazer nada de diferente, não podia evitar o sofrimento da criança. Então o Kiron de casa 5 pode representar isso, né? Pode ter essa experiência com o filho que possa ser bastante difícil para ele, a gente não pode fazer nada a respeito disso. Ó, Kiron de casa 6 também pode ser bastante complicado, tá? Porque o lado mais sutil desse Kiron de casa 6 é você ter algum problema no trabalho, é ter alguma traição, alguma sabotagem, alguma humilhação ou briga mesmo com algum colega de trabalho, ou alguma falha bastante significativa no seu processo de trabalho mesmo, né? De você ter cometido um erro grave e isso prejudicou o seu desempenho por sabe-se lá quanto tempo. Mas o que eu acho que é mais problemático nessa história é quando o Kiron de casa 6 pega a parte da saúde. A casa 6 é a casa da necessidade dos cuidados com a saúde, o que pode fazer com que apareçam, a gente tenha que lidar com doenças, ou que a gente tenha que lidar com problemas fisiológicos que são mais densos e mais problemáticos do que um resfriado, tá? Eu já vi casos de Kiron de casa 6 que são bastante difíceis, são muito complexos, e às vezes as pessoas têm que conviver com doenças por anos a fio. Isso vai depender muito de planetas e signos que o Kiron está posicionado, mas normalmente ele pode trazer um problema sério desse ambiente de saúde. Kiron de casa 7, como eu falei para vocês ao longo do vídeo, é problemático na área dos relacionamentos, que como a casa 7 é tanto para sociedades quanto para casamento no sentido de estabelecer um relacionamento de compromisso, de fidelidade, de regras, de ficarmos juntos para frente, para sempre, através desse conjunto de regras. Kiron de casa 7 pode representar uma traição, um abandono, pode representar falecimento precoce, pode representar um problema de desaparecimento da pessoa amada, seja por coisas da vida ou por mesmo acidentes, né? E isso pode provocar uma dor muito forte, muito profunda, a ponto de, como eu já comentei, a pessoa querer se afastar disso para sempre, né? Pode inclusive não ser alguma coisa evidente. Por exemplo, isso pode acontecer da pessoa ter uma visão de casamento muito perturbada, porque o casamento dos pais foi uma bosta, era horrível, era muito ruim. E as pessoas viviam brigando, eles viviam se agredindo. Então a criança que está assistindo aquilo fica olhando para aquela situação e vê: meu, casamento é um lixo, eu não quero ter isso na minha vida. Então isso é uma das coisas que podem acontecer. É um pouco mais raro, mas isso pode acontecer com Kiron de casa 7. Também pode acontecer traição nas sociedades, né? Por exemplo, uns anos atrás eu trabalhei num lugar que tinha alguns sócios e que depois de um tempo o sócio que cuidava da parte financeira da empresa deu um jeito de sumir com todo o dinheiro da empresa e fugir do país. Ele fugiu com milhões, assim, com um montão de dinheiro, simplesmente desapareceu e todo mundo aqui ficou tipo. Não quer dizer que todas as pessoas ali tinham Kiron de casa 7, mas quem passou por essa experiência muito provavelmente tinha Kiron de casa 7. Bom, e aí Kiron de casa 8, né? Vocês sabem, quem me acompanha aqui já sabe que a casa 8 é osso. A casa 8 é complicada. A casa 8 vai falar sobre perdas traumáticas, perdas doloridas, perdas profundamente traumatizadoras, né? Pode ter sido por acidentes, por violência, pode ter tido problemas de perdas financeiras, de falências gravíssimas, afastamentos traumáticos, enfim, tudo que leva a gente para uma sensação de perda profunda e a perda da nossa estabilidade, a perda do chão mesmo em si, inclusive pode até mesmo ser de confiança na vida em si, sabe? Pode ser uma experiência de perda muito complexa, muito problemática, que pode desestruturar toda a vontade que a pessoa tem de viver mais. Mesmo que seja por um curto período de tempo, né? Como a casa 8 fala sobre morte, as mortes vividas
podem ter gerado um processo traumático e uma vivência do luto tão profunda e tão dolorida que às vezes fica muito difícil sair dali de dentro. Só depois de muitos anos, de muita ajuda terapêutica, que a gente consegue sobreviver a um lance desse, tá? Quirón de casa 8 pode gerar, ao mesmo tempo, essas experiências difíceis, mas pode gerar mais desejo de compreender aquilo, de estudar mais sobre aquilo. Quirón tem essa função em todas as casas, né? Quanto mais você se dedicar, lembra da figura do mestre, do grande mestre que aprende através da própria dor. Quanto mais você se dedicar para aquilo lá, menos problemático aquilo se torna. Ele ainda é difícil, ele ainda é dolorido, principalmente casa 8 que exerce dentro de nós uma necessidade de controle sobre as situações da vida, mas ainda assim essa experiência, esse aprendizado pode trazer uma percepção de que mesmo que eu tenha uma necessidade de exercer o controle, eu sei que não dá. Então eu tento achar soluções diferentes. Quirón de casa 8 pode ser bastante complicado, viu? Principalmente se as pessoas se negam a conhecer mais sobre o que acontece dentro delas. Como a casa 8 é a casa do que está oculto dentro de nós, muita gente não quer saber. Inclusive tem muita gente que acha que nem tem, né? Mas a pessoa não quer saber, então ela pode se manter afastada, o que agrava a condição. Então minha sugestão para você, se você tem Quirón de casa 8 como eu tenho, mergulha dentro do que é oculto, do psicológico, do astrológico, do autoconhecimento, vai conviver e entender a sua dor para poder melhorar essa relação interna. O Quirón de casa 9 já é um pouco diferente, se bem que também tem um rompimento na fé muito intenso, né? A casa 9 é a casa do acreditar. Se você tem Quirón na casa 9, você pode ter passado por uma experiência muito frustrante que você deixa de acreditar na vida, de você se torna uma pessoa completamente cética com tudo. Pode ter sido, por exemplo, uma experiência religiosa que te levou a um confrontamento com uma realidade da experiência religiosa que foi absurdamente frustrante. Eu já tive um cliente com Quirón de casa 9 que ele passou muitos anos numa religião até descobrir que o líder da religião era um cara extremamente corrupto e violento. E a partir disso ele falou, mas passei anos aqui ouvindo o cara falar sermão após sermão, que a gente tem que ser isso, que a gente tem que ser aquilo, que a gente tem que sacrificar, e depois eu descobri que ele roubou todo o dinheiro que a gente está dando para ele aqui. Então isso pode fazer com que a pessoa vincule toda a experiência religiosa com um ato de mau caratismo, né? E isso pode estagnar ali, levar ela para uma vida completamente branca e preta, sem acreditar no divino, no extra, no superior, né? O que limita um tanto quanto a nossa experiência, né? Isso também pode estar relacionado com várias outras coisas, que a casa 9 tem muitos significados, mas pode falar sobre faculdades, doutorados, mestrados, dificuldade com orientadores desses pedaços, com gerentes, né? Gerentes nada, com orientadores, com mestres, né? Com líderes religiosos. Pode ter uma experiência muito difícil fora do Brasil, fora do lugar de moradia, né? Então você vai, por exemplo, você sai daqui e vai passar um mês de férias na Inglaterra. Aí você chega lá, Inglaterra eu tô chutando, tá? Só porque veio na minha cabeça. Você vai lá, aí os caras te prendem no aeroporto porque acham que você tá imigrante ilegal. Aí você passa por 2, 3 dias de confinamento e de interrogatórios infinitos e você passa fome, não consegue ir no banheiro, tem relações abusivas, e aí depois você é deportado para o Brasil sem comer, de algema, sabe? Essas coisas que às vezes acontecem com as pessoas. Isso pode ser uma representação de Quirón de casa 9, tá? Bom, Quirón de casa 10 é a expressão profissional. Quem tem Quirón de casa 10 pode ter muita dificuldade de conseguir descobrir ou conseguir se sentir realizado nesse mundo profissional, né? Você pode ter, por exemplo, um exemplo meu aqui. Eu posso colocar um vídeo no YouTube e o meu vídeo ter 3 visualizações da minha esposa, da minha sogra e da minha mãe. Nem meu pai assistiu. Então ali e eu fiz um vídeo super detalhado, e eu estudei, e eu trabalhei na luz e no cenário, quis fazer um negócio mó legal e ninguém viu. Pode até ser ao contrário, as pessoas podem ter visto e podem ter malhado, um monte de comentário negativo, um monte de gente me bloqueando, um monte de gente deixando de seguir o canal. Isso é uma experiência de trauma profundo dessa personalidade profissional.
Então pode haver uma dor muito grande ali dentro e as pessoas sempre falando que nunca se sente realizada, nunca ninguém reconhece o talento, nunca consegue trabalhar com o que quer. A expressão profissional pode ser altamente debilitada por causa de alguma experiência dolorida que pode ter existido. Ao mesmo tempo, esse Quirón de casa 10 pode simbolizar um grande líder. Só que esse líder tem uma condição para começar a existir, que é a abertura do seu campo emocional, é a abertura do seu campo traumático, é você explorar isso e usar isso como expressão profissional. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que passou por um golpe financeiro, por exemplo, esse golpe pode ter causado situações internas tão importantes que você resolveu desenvolver ferramentas e formas de conseguir evitar com que isso aconteça de novo e você explora isso dentro da questão da expressão profissional. Você mostra isso para o mundo, é como eu vou me tornar um guru de como nunca mais cair num golpe financeiro. Isso pode ser, por exemplo, Quirón em conjunção, Quirón em touro de casa 10, por exemplo. Pode ser uma coisa nesse sentido. E Quirón de casa 11, a casa 11 é relativamente mais simples, né? Vocês já me ouviram falar bastante sobre isso. É a casa dos grupos, é a casa dos amigos, né? Não tem... A palavra em si não tem grandes desdobramentos como a casa 8, por exemplo, mas isso não quer dizer que a casa 11 é menos intensa, porque se você vive várias experiências junto com seus amigos o tempo todo, você está meio que expandindo a sua existência e colocando isso um pouquinho dentro de cada uma dessas pessoas, o que faz com que qualquer evento que aconteça ali com seus amigos pegue muito profundamente dentro de você. Então, pode ter, por exemplo, um amigo seu ter sofrido um acidente de carro e morreu precocemente. Isso é muito profundo, isso é muito dolorido. Mas, ao mesmo tempo, também pode fazer com que alguma experiência dentro desse grupo tenha causado um trauma muito profundo dentro de você, no sentido de as pessoas brigarem com você e te expulsarem do grupo, assim, não querem nem saber da sua versão. Esse aqui é um ponto muito parecido com Lilith de casa 11, tá? Mas, essencialmente, você não consegue se defender dentro desse contexto, você não consegue se colocar de uma forma diferente, e aí você acha que você não precisa mais de pessoas. Eu não preciso mais de amigos, eu vivo muito bem sozinho. Na verdade, não, a gente sempre precisa de pessoas. É que essa dor é tão grande que você não quer mais viver ela, você quer evitar ela. Então você se mantém afastado dessa experiência por muito tempo, o que leva você a perder muitas experiências positivas, né? E finalmente, Quirón de casa 12 é a espiritualidade e o inconsciente. Aqui é bastante problemático porque a gente pode não saber exatamente qual que é a origem desse incômodo, dessa dor, desse fechamento interno, né? A casa 12 é um lugar que a gente não faz ideia do que tem ali dentro. Por ser a casa do inconsciente, a gente não sabe o que tem ali. Mas existe coisas que nós podemos ter vivenciado que caiu no esquecimento, mas que ainda assim provocam dores muito intensas com situações diferentes e que por ser casa 12 a gente não consegue identificar exatamente de onde aquilo veio, a não ser através de uma exploração bastante profunda e direcionada para poder extrair desse lugar, se permitido, obviamente, qual que é o ponto focal dessas dores. E isso pode ter acontecido em várias situações diferentes, mas uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado com coisas de casa 12 são substâncias entorpecentes, né? E que pode ter levado a gente a ter alguma experiência traumática através do abuso dessas substâncias que levou a gente para um estado de inconsciência e aí a gente passou por um processo de violência, por exemplo, né? Pessoa que enche a cara lá, ou então que tem aquele... como é que fala? Aquele Boa Noite Cinderela também, né? Para as meninas e para os meninos aí. Acorda, sei lá, 2 dias depois sem saber o que aconteceu e fica lá aquelas memórias. Se alguém assistir, tem uma série que chama The Sinner, de muitos anos atrás, acho que tem mais de 10 anos, que é muito isso, tá? É muito um Quirón de casa 12, é um processo inconsciente que fica ali, é um trauma que escorregou para o inconsciente, que fica ali trabalhando dentro da vida da pessoa e às vezes vem para fora e traz memórias e traz flashes de memórias que têm expressões muito complexas e difíceis e violentas na vida da pessoa. E quem tem Quirón de casa 12 tem que tomar muito cuidado com essas substâncias. E se já passou por um processo desse,
Tudo que a gente pode fazer é continuar trabalhando na compreensão desse processo, na compreensão dessas situações, na vivência dessas dores e tentar trazer isso para fora e curar de certa maneira para poder ajudar a fazer com que a sua energia psíquica, né, a sua energia espiritual flua de uma forma mais harmoniosa. Ó, essa é uma análise bastante superficial de Quiron através das casas, porque o Quiron raramente está sozinho. Normalmente obviamente ele está num signo e ele também está acompanhado ou criando conexões com outros planetas, Sol ou Lua. Então a análise mais profunda disso é necessária, tá? Então não leva tudo isso muito ao pé da letra, porque isso tem que ser combinado com casa, signo e planeta. Essa informação de casa é conceitual para você pegar essa informação e transportar para dentro do seu mapa e entender o que mais que tem ali para poder chegar numa conclusão e poder cuidar disso. Bacana? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês para fazer parte da área de membros para assistir os próximos vídeos, tá bom? Beijo, até o próximo.